São José de Cupertino, rogai por nós. Um santo dia, querido irmão, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, também compartilhar o nosso vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do nosso canal, da evangelização. Então quero convidar você a se inscrever. Se inscreve aí, compartilha o nosso vídeo, coloca nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito. Isso torna também você evangelizador. Pois reta é a palavra do Senhor. Tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. E a gente precisa crer nisso. Isso é a palavra que Deus quer dizer para mim e para você. Que transborda em toda a terra a sua graça. E isso quer dizer em tudo. Muitas vezes a gente fica pensando, né? Mas eu não sei falar, mas eu não sei me comunicar, eu não sei fazer vídeo, eu não sei cantar. Mas eu tenho algo, e a gente precisa ter certeza disso, que eu tenho algo que Deus possa usar. Independente da minha condição e do que eu sei ou do que eu não sei fazer, Deus tem alguma coisa que pode usar em mim. Eu quero partilhar um pouco sobre a minha história, porque é algo que a gente precisa ter essa certeza. E a gente precisa reconhecer aquilo que Deus faz. Muitas coisas eu achava que eu não tinha dom para fazer. Muitas coisas eu achava que Deus não podia usar de mim, porque afinal eu não sabia fazer. Mas eu olhava para o lado errado, porque eram de fato coisas que eu não sabia fazer e que eu até não tinha capacidade para fazer. Só que aquilo que Deus tinha me dado eu não queria. Aquilo que Deus tinha me proporcionado como dom e como graça, eu não queria. Porque eu achava, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Mas aquilo que Deus me deu como dom, eu não queria. E veja, quando eu me coloco à disposição daquilo que Deus tem, daquilo que Deus dá, daquilo que Deus me confia, irmão, a gente consegue fazer, faz com facilidade, faz com abertura de coração, faz com amor, faz com carinho, e Deus pode agir através de nós. Deus pode falar através de nós. Muitas vezes a gente é limitado em certas coisas, mas se Deus me pediu para fazer, Deus vai dar os meios. Deus vai dar os meios. Veja, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande, eu partilhei esses dias atrás no cenáculo, de fazer leitura na missa, de falar em público, de falar com as pessoas, porque eu achava que as pessoas iam rir de mim, por conta de uma história da minha vida, de um fato que aconteceu em mim, na minha história. Mas a partir do momento que eu me coloquei a caminho e era Deus que me pedia para fazer, mudou. Passou a dificuldade, passou o medo, passou aquele frio na barriga? Não. Mas eu tinha certeza que Deus me pedia, e se Deus me pedia, Ele ia dar os meios para fazer. E na sua vida, como que tem acontecido? Isso é uma pergunta que eu quero deixar. Eu tenho que ter duas coisas. A primeira, intimidade para ouvir o chamado de Deus. A segunda é a disposição para que este chamado aconteça, essa determinada decisão, este sim diário, de que eu posso fazer e de que Deus pode fazer em mim. E essa é a história que eu queria contar para vocês hoje, desse santo da nossa igreja que se colocou profundamente nas mãos de Deus. São José de Cupertino. São José de Cupertino, antes dele ser São José de Cupertino, ele era só o José de Cupertino. Mas quando ele tinha 17 anos, ele entrou em um convento e logo depois ele foi expulso. Por quê? Porque ele foi tido como um retardado. Esse é o termo que usavam para ele. Um retardado. Então aqui ele não tem lugar. Expulsaram ele. Mas ele tinha o desejo e ele sabia que Deus chamava ele para ser padre. Mas como fazer isso? Ele já foi expulso de uma ordem, vamos seguir outra coisa. Não, mas quando Deus quer, Deus faz. E ele, por ajuda de um parente, ele ingressou no mosteiro.
E ele ingressando no mosteiro, ele foi colocado para fazer os serviços mais esdrúxulos, assim, os mais pequenos, os mais banais, né, na mentalidade humana, né, os serviços mais pesados, e foi colocado para cuidar de uma mula, né? Então, você imagina, né, a situação que era, né, a vida desse homem. Mas ele tinha muita dificuldade, né, de responder, né, nos exames de teologia. Ele sempre respondia a única questão que ele sabia, que era uma frase bíblica. Só que Deus usou, né, e ele conseguiu, né, se tornar sacerdote. Ele conseguiu se tornar padre. Mas quando ele se tornou padre, ele era tão humilde, tão santo, porque ele reconhecia quem ele era, reconhecia a limitação dele, mas ele reconhecia que ele tinha um Deus poderoso por ele. Então ele tinha êxtases, né? místico, ele levitava. Por quê? Porque ele se colocou intimamente nas mãos de Deus, sem querer, né, honras e glórias pessoais. Ele queria a honra e glória de Deus, ele queria fazer a vontade de Deus. Esse homem, né, faleceu com o mérito de grande santo. Em vida sofreu perseguições, sendo acusado de falsa santidade. Mas quando ele morreu, a igreja pôde constatar a firmeza de fé, a humildade, a santidade, a virtude desse homem. Ele sim louvou a Deus com a vida. Ele transbordou em toda a sua situação simples, humilde, né, de transbordar em toda a terra a vontade e a bondade do Senhor. Hoje eu quero convidar você, quero dizer para você hoje, faça essa experiência, né, de não se importar com a limitação, não se importar, né, com aquilo que você sabe ou não sabe. Você pode dizer, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Mas Deus quer usar dessa criança. Faça como aquela pequena criança da Judeia, que quando o anjo apareceu disse sim, e se tornou, né, a grande mulher da nossa igreja, a mãe de Deus. Mas tudo começou com um sim. Tudo começou com um sim. Então, São José de Cupertino, que ele interceda por nós e possa dar a graça a cada um de nós de sermos como ele foi, simples, mas aceitando de coração aberto a vontade de Deus. São José de Cupertino, rogai por nós.